Pronto, começou. Foi, né? Bom, gente, então obrigado pela presença, né? Boas-vindas aí novamente ao nosso curso. Hoje, a segunda aula, a gente vai falar então do idealismo e do platonismo de Husserl, né? A gente vai falar da doutrina da espécie ideal. E, obviamente, antes de começar, eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente viu na aula passada, né? Para ajudar a gente a se situar na aula de hoje. A gente viu na aula passada a parte negativa das investigações. Não é? Ou seja, a gente viu nos prolegômenos a argumentação do Husserl que, seguindo-se a sua argumentação e concedendo que a argumentação é consistente, nós somos levados a admitir a existência de objetos ideais, né? Ou seja, objetos que não são temporais, que não perecem, que não cessam no tempo, ou seja, objetos irrelativos ao tempo e espaço. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né, conclusivo dos prolegômenos. Objetos ideais existem, né? Eles são irrelativos ao tempo e espaço. A gente vai depois precisar um pouco mais desse conceito de existir, né? A gente vai ver que objetos ideais têm validade. Bom, a argumentação dos prolegômenos, ela nos levava, ou melhor, nos obrigava praticamente, né, a admitir isso por meio de uma argumentação que a gente chama de apagógica. O que é uma argumentação apagógica? É uma redução ao absurdo. Ou seja, você assume uma hipótese, deriva as consequências dessa hipótese e mostra o absurdo dessas consequências. Logo, o ponto de partida, né, a hipótese inicial, deve estar errada. Ora, a hipótese inicial era justamente qual? A hipótese psicologista, que é que unicamente aquilo que existe é o real, é o temporal, é o que perece, etc, etc, etc. Dado que essa hipótese nos conduz às consequências empiristas, né, que a gente viu com detalhe na aula passada, né, ou seja, conduzem ao relativismo da verdade, é que detalhe, estou falando do relativismo da verdade, do fato de que a verdade, como um todo, né, a verdade é irrelativa, ela não tem um referencial, ela não pertence, ela não é privilégio de um grupo, de uma subjetividade, seja dos seres humanos, seja de Deus, seja de anjos, né? Então, essa hipótese inicial de que tudo que existe é o real, o temporal, que perece, nos conduz ao relativismo da verdade. E a partir disso, Russell nos conduz, né, se seguimos a sua argumentação e concordamos com ela, se nós concordamos com ela, nós somos obrigados a admitir uma diferenciação fundamental entre dois tipos de ser. Né? Ou seja, deve haver algo além do simples, né, do mero real, do temporal, etc. O quê? O ideal. Né? Então, ao lado desse ser real, temporal, contingente, há um ser ideal, atemporal, eterno. E aqui Husserl vai usar muito o esquema do Leibniz, né? A distinção entre verdades de fato e verdades de razão. Ou seja, há um domínio de verdades fatuais, né? Verdades de fato, ou seja, verdades que são temporais, mutáveis, prováveis. Toda ciência experimental está aqui. A ciência experimental não tem verdade absoluta, né? Ela não tem, ela tem um ideal de atingir essa verdade, ela nunca vai alcançar essa verdade, porque ela está restrita a um domínio de fato. Fato é, por definição, algo contingente, algo que é assim, poderia ser de outro modo, né? E nós somos seres finitos, nós estamos sempre, né, avançando, né, revisando coisas, né, enfim. Ao lado das verdades de fato, há as verdades de razão, que são atemporais, imutáveis, objetivas, que são as verdades dos objetos ideais, que é o que Husserl defende como os objetos da lógica pura. Né? Aqui estão as verdades que são exatas, no sentido rigoroso do termo exato. Né? Bom,
Mas esse tipo de argumentação dos prolegômenos é uma argumentação negativa, não é? Ou seja, ela nos leva apenas a reconhecer o absurdo da tese positiva. Qual que é a tese positiva? É aquela que estava sendo combatida. A tese de que todo ser é o ser real, temporal, contingente. Certo? Essa tese, então, ela foi negada. Foi mostrado o seu absurdo. Ela se autorrefuta, né? Ela é inconsequente. Tudo bem. Agora cabe a Russell estabelecer a sua tese positiva. Não é? Ou seja, determinar o que é esse ser que não é real, né? Que não é temporal, que não é contingente. Porque até agora o que aconteceu nos prolegômenos é que nós negamos a tese psicologista. O que você coloca no lugar dela? Em suma, então, essa é a tarefa das duas primeiras, aliás, essa é a tarefa da vida do Husserl, mas a tarefa das duas primeiras investigações lógicas é o quê? Nos apresentar uma teoria positiva do ser ideal. Né? Essa é a tarefa específica das duas primeiras investigações, que apresentam a doutrina da espécie ideal, que é a doutrina da significação. Né? A doutrina da significação nas investigações lógicas, a significação vai ser compreendida como espécie ideal. E essa doutrina é responsável por caracterizar o idealismo de Husserl, que nós vamos ver que não tem absolutamente nada a ver com o idealismo berkeleano, idealismo subjetivista, idealismo hegeliano ou qualquer outro idealismo. Né? Ao lado desse idealismo, a gente vai ver também o platonismo, o husserliano. São coisas distintas. São coisas distintas. Elas andam muito em conjunto, mas são distintas. É importante precisar essa distinção também. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu quero começar a aula pontuando algumas teses. O título para essa sessão que eu coloquei é Evitando Metafísicas. Então, a tese 1. Isso aqui é tudo citação, né? Do Husserl. Então, a primeira tese é: os objetos ideais existem verdadeiramente. Está lá na segunda investigação. Primeira tese. Segunda tese. No interior da unidade conceitual do ente, ou o que é o mesmo, do objeto em geral, atenção, no interior da unidade conceitual, ou o que é o mesmo. A gente vai ver né? A gente vai ver o que é o mesmo, o ente, objeto. Reside uma diferença categorial fundamental que temos justamente em conta por meio da diferença entre o ser real e o ser ideal, o ser como espécie e ser como individual. Ou seja, vejam bem, na unidade conceitual do ente, ou o que é o mesmo do objeto em geral, ente é objeto. Ontologia é, portanto, para Husserl, nas investigações, nada mais do que teoria dos objetos, que é o que está dentro lá do contexto da época dele também. Ontologia é isso, teoria dos objetos. A distinção entre o ser real e o ser ideal, antes de falar nisso, né, ir para a tese 3, cuidado, a gente está aqui nas investigações lógicas, tá, gente? Quem estuda o Husserl mais à frente vai falar de ontologia social, qualquer coisa do tipo. Aqui nas investigações, mas parte daí, né? É importante saber que partiu daqui, dessa discussão, na ontologia, nas investigações lógicas, teoria dos objetos. Então, bom, a distinção entre o ser real e o ser ideal, a qual a gente foi conduzido, né? A gente foi conduzido pela argumentação apagógica, pela redução ao absurdo dos prolegômenos, e aí uma citação, que é a tese 3, não suprime a unidade suprema, horrível a tradução, mas é assim, né? Não suprime a unidade suprema no conceito de objeto. A tradução não é ruim não, tá, gente? Fica ruim no português, isso que eu quis dizer. A tradução é boa. É que escrito em português fica feio, né? Vamos lá. Não suprime a unidade suprema no conceito de objeto. E, correlativamente, a da unidade categórica da proposição. Muita atenção nessa frase, ela é uma frase complicada, né? Quer dizer, em qualquer dos casos, convém ou não convém a um objeto, sujeito, qualquer coisa, um predicado,
E o sentido deste convir universal, com as leis correspondentes, determina também o sentido universal do ser em geral, nomeadamente o do objeto. Bom, a primeira parte dessa tese 3 a gente já conhece, a gente já sabe que há uma unidade no conceito de objeto. A gente viu isso lá na tese 1, não é isso? Há uma unidade suprema. Essas teses sou eu que estou colocando aqui. Russell não coloca isso como tese, não, está lá no texto. No conceito de objeto. E essa unidade ela é cindida por uma diferenciação fundamental entre o objeto real e o ideal. Né? O objeto temporal, aquele que perece, etc, etc. E o objeto ideal, aquele que das verdades de razão. Ou seja, nós temos aqui já uma equivalência entre ente, ser e objeto. Né? Agora, a parte correlativa dessa tese 3, né, veja a continuidade da frase, correlativamente, essa parte nos é estranha. Quando o Russell fala da unidade categórica da proposição. Isso vai ficar um pouco mais claro quando o Russell definir o seu conceito de objeto em geral. Né? E essa definição está no parágrafo 31 da primeira investigação, que é um parágrafo que a gente vai analisar aqui a fundo, né? Quer dizer, não ele todo, né? Mas uma grande parte dele, que é ali onde o Russell traz à tona o seu conceito de significação. Objeto em geral nada mais é, portanto, do que significação. E aí vamos ver então a passagem completa. Nessa aula tem duas passagens um pouco longas. Essa é a primeira delas. A gente vai ler com calma. É preciso ler, não tem como fugir. E depois vai ter uma passagem um pouco maior até. As significações formam uma classe de conceitos, no sentido de objetos gerais. Elas não são, por via disso, objetos que existam, senão em alguma parte no mundo, pelo menos num lugar celeste ou no espírito divino, pois tal hipóstase metafísica seria absurda. Hipóstase, né, uma substantivação metafísica, ou uma reificação, a coisificação, né? Ou seja, você não pode coisificar o conceito, né, reificá-lo, substantivá-lo, hipostasiá-lo. Né? Isso seria absurdo. Isso é o que Platão fez. Para quem se habitua... Bom, claro, se tiver um platônico aí, pode me falar, bom, não é bem assim e tal. Mas na leitura tradicional, sim. Para quem se habituou a compreender, estou continuando aqui a leitura, né? A compreender como ser, apenas o ser real, como objetos, apenas objetos reais, falar de objetos gerais e do seu ser deve parecer completamente aberrante. Ao contrário, não encontrará aqui qualquer escândalo aquele que toma de início estes modos de falar acerca de objetos gerais, simplesmente, muita atenção, o Russell está falando, aqui eu estou falando simplesmente de indicações para a validade de certos juízos. Ou seja, a saber, dos juízos em que se julga acerca de números, proposições, construções geométricas e coisas semelhantes. E que, além disso, se pergunta se aqui, como nos outros casos, não se deve atribuir de modo evidente, enquanto correlato da validade do juízo, o título de objeto verdadeiramente existente àquilo de que se julga. De fato, logicamente considerado, muita ênfase nisso aqui, logicamente considerado, os 7 corpos regulares são 7 objetos, tanto quanto os 7 sábios. O princípio do paralelogramo das forças é um objeto tanto quanto o é a cidade de Paris. É um objeto. Esse objeto tem aquela distinção. O princípio do paralelogramo das forças certamente é um objeto, como é a cidade de Paris. Acontece que a cidade de Paris é um objeto real. E o princípio do paralelogramo das forças é um objeto ideal. É o correlato de um juízo. Né? Quer dizer, assim como eu posso julgar esse copo, né? Esse copo existe,
eu posso julgar, fazer um juízo matemático, um juízo lógico. E se esse juízo for verdadeiro, for consistente, vai existir esse objeto. Ele não vai existir, obviamente, como esse copo existe. Eu nunca vou ver o número 5 pulando por aí. Eu nunca vou ver o princípio do paralelogramo das forças. Mas ele existe, ele é. Ele é um objeto. Ou seja, aqui nessa passagem, a gente tem o platonismo do Husserl. O que é o platonismo do Husserl? Nada mais, nada menos do que a tese de que objeto é sujeito de predicações verdadeiras possíveis. Só isso. Objeto é o quê? Sujeito de predicações verdadeiras possíveis. E isso Husserl deixa de legado até para a filosofia da linguagem. Tarski, por exemplo, Tarski vai falar de categorias semânticas, não é? Quer dizer, falei que não ia falar da quarta investigação lógica, né? Vou falar. Ali Husserl fala de frases bem formadas, né? Frases com sentido e frases proposições, eu falo proposições, que são contrassensos. Ou seja, se eu falo A é B, eu tenho uma frase bem formada. Né? Se eu falo, sei lá, a cadeira é vermelha, eu tenho uma frase bem formada. Agora, se eu falo A é ou, alô, tchau, não falei nada. Eu concatenei um monte de palavras, mas eu não segui as leis da gramática pura. Né? Então eu não formei uma frase com sentido. Dessa frase, eu não posso atribuir valor de verdade. Eu não posso falar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Por quê? Porque ela não tem sentido. Agora, se eu falo a cadeira é vermelha, é uma frase com sentido. Eu posso saber se ela é verdade ou falsidade. Eu olho e vejo se a cadeira a qual estou me referindo é vermelha. Né? Então, quer dizer, é uma tese relativamente simples, né? Que Husserl está trazendo aqui. Bom, eu ia falar mais algumas coisas, mas eu tenho medo de a gente sair muito do tema aqui. Então, platonismo husserliano. O objeto é sujeito de predicações verdadeiras possíveis. Né? Então, quadrado redondo, por exemplo, não é um sujeito de predicações verdadeiras possíveis. Né? Um quadrado não pode ser redondo. Então, um quadrado redondo não é um objeto. Não é. Agora, o teorema de Pitágoras é. Né? Enfim, é por aí. Algumas passagens de textos posteriores para confirmar essa posição. Né? Naquele volume de acréscimo às investigações, que eu mencionei na primeira aula, volume 20 da Husserliana, né? Ao discutir o seu platonismo, tem um parágrafo lá que o título é Retorno à acusação do assim chamado platonismo, e ele põe entre aspas o platonismo. Ponto. Ideias como objetos. Esse é o título do parágrafo. Né? Ali Husserl escreve: toda a lógica chegaria ao fim se o conceito de objeto não pudesse ser compreendido de modo tão amplo como essa equivalência o exige. Se, portanto, também ideias não pudessem valer como objetos. Em Ideias 1, 1913, Husserl vai dizer que objeto deve ser considerado no sentido necessariamente ampliado da lógica formal. Né? Olha lá, justamente como todo e qualquer objeto, no sentido necessariamente amplo da lógica formal, todo objeto possível, ou, para falar com a lógica, todo sujeito de predicações verdadeiras possíveis. Aqui eu segui o mesmo esquema de citação que eu venho seguindo, tá? Aqui a paginação da Husserliana e aqui a tradução do Suzuki, então a tradução brasileira pela Ideias e Letras, salvo engano. Então, bom, objeto, ser, ente, tudo isso é definido de acordo com esse sentido necessariamente amplo da lógica formal. Ou seja, se é possível predicar uma verdade de tal proposição, se é possível atribuir valor de verdade a uma proposição, então aquilo que a proposição afirma existe, se é verdade. Se não existe realmente, ela existe idealmente. Né? Então, há uma correlação entre proposições verdadeiras, aquilo que eu julgo, né, como verdadeiro, e ontologia. Tudo aquilo que é possível julgar como verdadeiro vai ter um correlato objetal. Existe o objeto.
que é atribuído, ao qual é atribuído o valor de verdade. Verdadeiro, o valor de verdade verdadeiro, né? Bom, aqui eu estou usando valor de verdade, não deveria, porque não é uma terminologia husserliana. Bom, esse é então o platonismo do Husserl, né? Para marcar bem, é a tese de que também ideias são objetos. Ponto. Ela não essa tese, né, não significa nada mais do que o direito de reconhecer a validade de objetos irreais. Como o pessoal costumava falar antigamente, né, é dar direito de cidadania, né? Acho que é isso que eles falavam, né, a esses objetos. Ou seja, se eu posso predicar verdadeiramente aquele nosso exemplo super interessante de que 2 mais 2 é igual a 4, então o conceito de número matemático existe. Pronto. Certamente que ele não existe como existe uma cadeira, né? Mas ele ainda é um ente, é um ser, é um objeto. E ele também não existe de modo hipostasiado, substantivado, né? Num céu platônico, por exemplo. Né? Ele não existe em algum lugar, ele não está em lugar nenhum. Não obstante, ele é. Por quê? Porque ele é verdadeiro. Um quadrado redondo, como eu falei, não é. Porque eu não posso predicar nenhuma verdade. Né? Esse platonismo do Husserl está sempre aliado ao idealismo, que a gente ainda vai falar mais adiante. Mas ele é dele distinto. Essa confusão é muito comum se fazer, muitos intérpretes, muitos críticos do Husserl fizeram essa confusão. O platonismo, então vamos marcar bem, é a tese de que ideias são objetos. Já o idealismo é a tese de que há uma distinção fundamental no interior da unidade conceitual do ser, ou objeto. Ser real e ser ideal. Isso é o idealismo. Platonismo é a tese de que ideias são objetos, idealismo é a tese de que há também os objetos ideais e os objetos reais. Bom, esse idealismo é, para Husserl, o único modo consequente de se fazer teoria do conhecimento. Ou seja, se o psicologismo levava ao absurdo, né, o idealismo não leva. Logo devemos assumi-lo. Vejam que Husserl está sempre em prol da consistência da teoria. Acho que eu mencionei isso na aula passada, né, que em determinado conflito dele com Heidegger, né, Heidegger fala isso. Husserl muitas vezes sacrifica a realidade em prol da consistência da teoria. Eu ouvi um barulho do chat, eu vou pedir só assim, se tiver alguma... O Anderson Bosch pediu para você voltar ao slide anterior. Foi isso. E obrigado, Israel. Aí sempre que tiver alguma coisa que for para eu reagir aqui, você me fala por áudio, porque eu não vejo vocês aqui. Beleza. É, então vocês viram que o Heidegger faz essa acusação, né? Em determinado momento da briga dele lá com o Husserl, né? O Husserl muitas vezes faz violência à realidade em prol da consistência da teoria. E vocês vejam como que ele é preocupado de fato com isso. Quer dizer, o psicologismo ele se autorrefuta, né? O idealismo não, logo devemos assumi-lo, porque ele é consistente. Né? E vejam, esse idealismo, a gente vai falar bastante dele agora, mas já de cara percebe-se que não tem absolutamente nada a ver com o idealismo subjetivista, de que só existem as mesmas representações, ao contrário disso, né? Que existem objetos ideais e relativos ao meu pensar desses objetos. Né? Isso é o idealismo husserliano. Né? Então, vamos ver como que o Husserl começa a sua segunda investigação. Ele começa dizendo: naturalmente que o discurso sobre o idealismo não visa aqui nenhuma doutrina metafísica, mas sim a forma da teoria do conhecimento que reconhece o ideal como condição de possibilidade do conhecimento objetivo em geral. Veja uma preocupação quase que, né, formal do Husserl mesmo, né? E que não se equivoca sobre ele o quê? Sobre o ideal, de um ponto de vista psicologista. Ou seja, que não reduz o ideal às minhas representações do ideal, ao meu pensamento do ideal. Reconhece o ideal como em si. Né? Cuidado com esse termo em si, não é o em si kantiano, a gente vai falar disso ainda. Ou seja, o idealismo é a consequência positiva da crítica negativa dos prolegômenos. Então,
há uma continuidade clara aqui, não é? Entre o volume dos prolegômenos e a segunda investigação que a gente está. A gente passou um pouco pela primeira, com aquele parágrafo que falava do conceito de significação, a gente ainda vai voltar um pouco na primeira. Mas vejam a continuidade clara aqui, né? Ou seja, o psicologismo deve ser recusado e, no seu lugar, devemos adotar o idealismo, em termos de teoria do conhecimento, né? Que assume a existência verdadeira, né, de objetos ideais. Só assim podemos ser consequentes com respeito à lógica. Então, assim, os objetos ideais existem verdadeiramente. E eles são, adiantando já, a gente vai falar disso, é o tema da aula, né? Esses objetos ideais, eles são espécies universais. Calma, a gente vai explicar o que é isso. A gente vai ver do que se trata. Mas eu preciso já antecipar isso porque eu vou colocar uma citação onde ele já menciona isso. Então, os objetos ideais são espécies universais. As significações, né, são espécies ideais. Essa é a primeira teoria da significação do Russell. Então, o que é a primeira teoria da significação do Russell? Aquela que está nas investigações lógicas. Significação é espécie ideal. O que é isso? Já, já. Bom, antes disso, é importante acentuar ainda mais a posição contra a qual o Russell se volta. Então, vejam que ele mesmo, isso é muito interessante no Russell, né? No parágrafo 8º da segunda investigação, ele apresenta um tipo de argumentação apagógica, né? Uma redução ao absurdo, contra si próprio. Ele se coloca na posição de um adversário, né? E apresenta uma refutação a si próprio. Vale a pena ler essa passagem completa, né? O título do parágrafo é Uma maneira de pensar ilusória. Parágrafo 8º da segunda investigação. Então vejam a argumentação, como o Russell se imaginando na posição de alguém que não assume, não compra essa argumentação, né? Essa teoria. O idealismo. Né? Se as espécies, que são os objetos ideais, são as significações, a gente vai ver ainda aqui por que espécies, né, e tudo mais. Ou seja, se os objetos ideais, se as significações não são nada de real, nem são nada no pensamento, então não são nada em geral. Como é que podemos falar de qualquer coisa sem que pelo menos isso estivesse no nosso pensamento? O ser do ideal é, por conseguinte, de forma evidente, ser na consciência. Por isso, chama-se com razão conteúdo da consciência. Em oposição a isso, o ser real não é precisamente um mero ser na consciência, ou um ser conteúdo, mas sim ser em si, ser transcendente, ser fora da consciência. Quer dizer, muito provavelmente muitos de vocês automaticamente colocaram esse argumento contra a Rússia, né? Falaram, mas se algo não é no pensamento e não é no mundo, não é nada. Quer dizer, ou algo existe, tá aí, eu tô vendo as coisas, eu pego as coisas, eu bebo uma água no copo aqui, ou eu tô pensando em alguma coisa, e esse pensamento tá dentro da minha cabeça. É o dualismo, né? Um dualismo quase que cartesiano, sei lá. Em seguida, Russell vai acrescentar: não nos queremos perder nos caminhos equivocados de tal metafísica. Uma maneira de pensar ilusória. Esse é o título do parágrafo. Que maneira é essa? É a maneira de pensar de que há uma imanência, aquilo que está dentro, quase que literalmente, da consciência, como as coisas estão dentro de uma caixa, Russell usa muito essa expressão, né? E de que há uma transcendência, algo que está fora da consciência. Ou seja, o ser real estaria no mundo, fora da consciência. E tudo aquilo que não é real estaria no pensamento, dentro da consciência. Essa não é a metafísica da hipóstase, né, da significação num céu platônico, da substantivação, coisificação da significação. Esse é um outro tipo de metafísica. Qual? Aquele que a gente viu na aula passada. A metafísica que interroga pela existência ou não do mundo exterior. A gente vai ver como é que essas coisas estão conectadas. É a metafísica segundo a qual a realidade do ser equivale à coisa individual. Eu ia trazer aqui algumas passagens do Lotze, mas eu pensei que isso poderia ser problemático, porque isso poderia induzir, como o Lotze é um autor
um pouco desconhecido, né, não tão estudado por aqui, isso poderia levar à compreensão de que Lotze é quase que um psicologista, e não é, né? O Lotze, na verdade, é quem apresenta essa teoria da significação como um domínio terceiro, que não é nem o que está dentro da consciência, aquilo que é pensado, e nem aquilo que está fora no mundo real. Então, assim, só para fazer um pouco dessa correção, eu trouxe aquela tese epistemológica do Lotze, né, do princípio de imanência e tudo mais, aquilo podia... Russell diz, né, que o Lotze ainda esbarra ali no psicologismo e tal, mas Lotze não pode ser um autor acusado, assim, de psicologismo, é uma questão à parte. Só fazendo essa pequena correção aqui, para não ficar essa imagem do Lotze. É um autor muito, muito complexo, muito, muito difícil, tem que ser estudado à parte, né? Bom, voltando então. Essa metafísica, né, que é a maneira de pensar ilusória, é a maneira de pensar de que a realidade do ser equivale à coisa individual e de que o conceito de ser se aplica somente à existência simples da coisa. Né? A realidade a qual unicamente o conceito de ser se aplicaria deveria ser entendida em termos causais. Ou seja, ser é o quê? É o ser das coisas que se interagem, que se relacionam de modo causal. Já o pensamento é o oposto a esse ser externo da coisa real, que está em nexos de causalidade umas com as outras. O pensamento é o oposto disso. Não sei, o pensamento funcionaria por associação, alguma coisa do tipo. E aí a tarefa da teoria do conhecimento seria justamente apresentar o que conecta uma coisa a outra. Né? Esses dois seres tão heterogêneos. Né? Ou seja, a imanência do pensamento, a transcendência real, causal do mundo, das coisas. Essa é a maneira de pensar ilusória. Contra essa posição, e retomando a sua autocrítica apagógica, né, aquela passagem, a refutação absurda que ele aplica a si próprio, Russell vai sublinhar que, na sua concepção, e aqui está a chave para entender como que Russell vai de encontro a essa posição, sublinha que, na sua concepção, como real vale para nós tanto o na consciência como o fora. Então não tem dualismo. Real é o indivíduo com todos os seus elementos constituintes. Ele é um aqui e agora. Como nota caracterizadora da realidade, basta-nos a temporalidade. Ou seja, essa oposição entre o ser na consciência e o ser fora da consciência é uma pseudo-oposição. Por quê? Porque ambos estão no mesmo domínio de ser. Qual? O ser real, cuja nota característica é a temporalidade. É um ser que perece, a gente morre. Né? As coisas passam. Então, tanto isso que está, o pensar, né? Tanto aquilo que é pensado, é um ser real. A gente pode ver que, tudo bem, esse dualismo, digamos, vou colocar entre muitas aspas aqui, né, cartesiano e tal, ele pode ser negado, mas tem um outro dualismo, que é o dualismo dessa distinção categorial na unidade do conceito de ser entre o objeto ideal e o real. Concedido. É por aí mesmo. Mas vejam que essa metafísica de que há um ser, de que unicamente o que há é aquilo que é pensado e aquilo que pensa é uma maneira de pensar ilusória. Né? Para além disso, há o domínio do objeto ideal. E por quê? Porque a gente já viu que não podemos assumir que os objetos ideais são temporais, porque isso nos leva às confusões psicologistas. E nós somos teóricos bem treinados para seguir a teoria. Então a gente excluiu aqui duas metafísicas. Né? Vai concluir Russell. Se a metafísica deve permanecer totalmente excluída, define-se diretamente a realidade por meio da temporalidade. Ponto. Pois a única coisa de que se trata aqui é a oposição ao ser intemporal do ideal. Aqui está a chave, né? Quer dizer, não há dualismo entre o dentro da consciência e o fora da consciência. Há o dualismo, né, se a gente quiser chamar isso de dualismo, né, entre o ser intemporal do ideal
e esse ser que por acaso existe e pensa, que somos nós, e que poderia não existir. Lembre-se que eu falei da correlação fenomenológica na aula passada. A correlação não precisa da gente para poder ter o ponto correlato. Ela funcionaria muito bem se o mundo não existisse. Né? Ela funcionaria perfeitamente bem. Só existem as ideias. A correlação continua. Ou seja, só existem esses objetos cuja validade nós podemos atribuir pelos juízos. A correlação permanece perfeitamente válida, possível, né? Então, bom, a gente excluiu duas metafísicas, né? A gente excluiu a metafísica platônica, ela da hipóstase do ser ideal, né, da substantivação do ser ideal em um lugar celeste, falar que a significação está em algum lugar, né? Eu posso pegar essa significação, eu posso ver essa significação em algum lugar, não, você não se vê a significação. Né? E a gente exclui também essa metafísica dualista, que parte da oposição entre ser dentro, né, na consciência, e ser fora da consciência. E aqui, obviamente, que pode causar muita confusão falar que está evitando a metafísica platônica, sendo que o Russell diz, né, claramente, a acusação de platonismo. Ele tem uma tese platonista, né, um platonismo lógico, que é outra coisa. Né? O platonismo lógico de Russell é a ideia de que, é a tese de que ideias são objetos, ponto final. Né? Agora, o que está se chamando de metafísica platônica aqui é a ideia de que essas ideias, a ideia de que, é a noção, é a teoria de que essas ideias que são objetos, elas são objetos tanto quanto do mesmo tipo de um objeto que está aqui, ou de algum outro tipo que está em algum lugar. Né? Ela não está em nenhum lugar. Né? Bom, obviamente que isso tudo nos deixa muito insatisfeitos. Né? Por quê? Tudo que nos foi dito aqui é que o ideal é o que não é o real, é o que não é temporal, é o que não é contingente, é o que não existe no mundo, mas também não existe em outro mundo, né? Não existe na mente divina, não existe no céu platônico, não existe em lugar nenhum, mas existe. Ou seja, ele existe, mas não existe em nenhum lugar. Nem no mundo, mas também não na psique, né? Não no pensamento, que é parte do mundo, por isso que ele não existe, não pode existir no pensamento. Aquilo que a gente chamaria de mente, né? E nem em outro mundo, nem em lugar algum. Mas que tipo que tipo de determinação positiva é essa? Que só fala que existe, mas fala que não existe em lugar algum. Né? Que tipo de existência é essa, então, da existência ideal? É para isso que vem a teoria do ser ideal como espécie. Essa é a resposta que essa doutrina pretende responder. Desculpa, é a pergunta que essa doutrina pretende responder. Bom, eu vou retomar um pouco, né? Umas coisas que a gente falou, até para a gente dar uma descansada, né? Essas retomadas são importantes para a gente só ir seguindo adiante, né? Então, todas as vezes que parecia que a gente teria uma determinação positiva do ser ideal, nos foi oferecida sempre determinações negativas, né? O ideal é o eterno. Mas o que é o eterno? É o não temporal. Então, a única determinação positiva é, de fato, a do ser real. O real é o temporal. Isso é uma determinação positiva. Ponto. Definir. O real é o temporal. Já o ideal é determinado indiretamente como o não real, o não temporal. Então, bom, vamos retomar o que a gente falou até agora da aula, né? Há uma unidade conceitual no ser, que é sinônimo de objeto, é sinônimo de ente, né? E isso, para Russell aqui nas investigações, né? E isso não impede uma diferenciação fundamental, né? Aquela entre o ser real, que perece, temporal, e o ser ideal. Ok. O platonismo, o serliano, nada mais é do que o direito de conferir o título de objeto a tudo aquilo de que nós podemos predicar uma verdade. Ponto. Então, objeto é o sujeito de predicações verdadeiras possíveis. Ponto.
Então, assim, há juízos sobre coisas no mundo que têm validade contingente, que são, né, verdade de fato, né, não são absolutas, pode ser, mas pode não ser, pode mudar, coisa do tipo. Vou pegar um exemplo bem clássico e um pouco tosco, né? O Sol nasce todos os dias. Ele pode não nascer, é muito improvável que não nasça, mas ele pode não nascer. E poderia existir um mundo, o nosso mundo poderia ser configurado de tal modo que o Sol não nascesse. Né? Esse é um exemplo meio beabá, só para. Né? E há juízos sobre coisas ideais, que têm validade eterna, como juízos lógicos. Essas verdades são irrelativas ao nosso pensar essa verdade. Uma verdade, essa de fato, as verdades de fato são determinadas temporalmente. As verdades da ciência experimental, todas elas, né, são determinadas temporalmente. Né? Outras, não. O psicologismo insistia em não reconhecer essa distinção. Essa é a tese psicologista. Não há essa distinção. Ou seja, tudo isso que o Russell chama de verdade eterna, para os psicologistas, nada mais são do que juízos temporais. São seres aqui pensantes, mortais, finitos, que estão pensando coisas e que vão morrer. E quando todos eles morrerem, a espécie humana for exterminada, essas verdades serão exterminadas também. E vai chegar um outro ser com uma outra configuração, surgirão outras verdades. Essa doutrina psicologista, que a gente já viu a refutação que o Russell apresenta para ela na aula passada. Né? Bom, Russell insiste que esses juízos lógicos, não os juízos das ciências, viu? Os juízos das ciências empíricas são relativos para Russell, né? Russell é um relativista nesse sentido, né? Agora, os juízos lógicos não. Os juízos lógicos, né, têm por correlato objetal, têm por objeto espécies ideais. Agora, a gente precisa apresentar uma determinação positiva, né, do que sejam, do que são essas ideias, essas espécies ideais, né? E não dizer que elas são meramente e não meramente dizer que elas não são temporais, que elas não estão no mundo celeste, que elas não estão lá nem aqui, nem lá. Não, tudo bem, já entendemos que ela não é temporal, não é contingente, não é real, não está aqui, não está lá. Onde está? Né? Bom, essa apresentação do que é a espécie ideal está lá no parágrafo 31, na primeira investigação, que a gente já leu uma parte. Salvo engano, foi o 31 mesmo que a gente leu, né? E agora a gente vai ler outra. Ali, Russell está discutindo a verdade da proposição π é um número transcendente. Todas essas passagens, eu vou deixar a indicação delas no Google Classroom depois, para que vocês possam ler na íntegra, né? São todas muito interessantes, vão muito direto ao ponto no que a gente está tratando aqui da teoria da significação, da espécie ideal, etc. Então vamos lá. Russell está falando que π é um número transcendente. Ele insiste que eu vejo intelectualmente que aquilo a que viso na frase mencionada, ou quando a ouço, que apreendo como sua significação, é identicamente aquilo que é. Pense eu ou não, exista eu ou não, e em geral haja ou não pessoas pensantes e atos de pensamento. Então é um ver intelectual que capta isso. É um ver que capta que essa verdade é independente do meu captar. Não é? E essa verdade que o eu capta, ela é identicamente aquilo que é. Essa frase aqui é crucial, né? É identicamente aquilo que é. Há que se definir o que é essa identidade. E é daí que surge a doutrina da espécie ideal. E a gente vai ter que citar na íntegra, uma passagem absolutamente gigantesca para um slide. A gente vai ler devagar. Então, diz Russell, essa verdadeira identidade que aqui afirmamos não é outra senão a identidade da espécie. Toda a doutrina da significação do Russell está condensada nessa passagem. A primeira, né? Claro, a primeira. Não é outra coisa senão a identidade da espécie. Assim, e só assim, pode ela, enquanto unidade ideal,
abarcar a dispersa multiplicidade das singularidades individuais. Reunir no um. Isso aqui está escrito em grego no texto russo. As singularidades múltiplas que formam a significação idealmente una são, naturalmente, os correspondentes momentos de ato do significar, as intenções de significação. Aqui a gente já tem um conceito técnico importante que a gente vai trabalhar a partir da aula que vem. Ou seja, esses meus atos de captar essas verdades, né, são as intenções de significação. Por conseguinte, a significação comporta-se relativamente aos respectivos atos de significar, ou seja, a representação lógica relativamente aos atos de representar, o juízo lógico relativamente aos atos de julgar, o raciocínio lógico relativamente aos atos de raciocinar, assim como, digamos, o vermelho em espécie, né, e coloca em latim, em espécie, se comporta relativamente às tiras de papel que estão aqui e que têm todas o mesmo vermelho. Ou seja, eu tenho aqui um livro vermelho, eu tenho uma caneca vermelha, uma caneta vermelha, todas elas têm um vermelho diferente, uma um pouco mais claro, outra um pouco mais escuro, outra de um jeito e tal. Todas elas têm o mesmo vermelho. Cada tira tem, ao lado de outros momentos constitutivos, extensão, forma e semelhante, né? Então pensem numa caneca vermelha, um livro vermelho e uma caneta vermelha. Cada um tem um formato diferente, características diferentes, materiais diferentes. Cada uma delas tem o seu vermelho individual. Isto é, o seu caso singular desta espécie de cor, né? Enquanto a espécie, ela própria, não existe realmente nem nesta tira, nem onde quer que seja no mundo, nem também, sobretudo, no nosso pensamento, na medida em que este também pertence ao domínio do real, à esfera da temporalidade. O pensamento pertence ao mundo. Né? Então, esse vermelho, que é o mesmo vermelho de vários objetos, ele não existe nessa caneta, ele não é o vermelho. Né? Quando você fala o que é o vermelho, não é o vermelho dessa caneta, desse livro. Ele é aquilo que está nessa caneta, nesse livro, nesse papel, e que é o idêntico. Essa é a definição positiva da espécie universal, do objeto ideal. Quem quer que crie qualquer outra expectativa de uma definição um pouco mais satisfatória, vai ficar muito desapontado. Aqui eu faço um relato pessoal. Quando eu comecei a estudar com o professor Carlos Alberto, no início do meu mestrado, e eu ficava indignado com essas coisas, falava, mas... E ele falou, olha, eu nunca vi, né? Não sei se hoje ele já viu, isso foi em 2015, não sei. Talvez hoje ele tenha encontrado. Ele falou, eu nunca vi uma determinação positiva da eternidade em Russell. É sempre aquilo que não é, que não é, que não é. Não é temporal, não é real. Né? E isso está no próprio texto. O Russell vai dizer, mais à frente, na segunda investigação, a identidade é absolutamente indefinível. Fazer o quê? É indefinível. Ela é um conceito primitivo. Não é? O senhor vai dizer também. Agora, a igualdade, sim, é definível. E isso é preciso distinguir, né? A igualdade da identidade. A igualdade é o quê? É a relação de objetos aos quais subjaz uma mesma espécie. Então, quando eu digo, por exemplo, que essa caneta, esse livro e essa caneca são iguais no que diz respeito à qualidade vermelho, né? Eles não são iguais, porque o vermelho de uma é mais escuro que a outra, tá? Mas todas elas são vermelhos igualmente. Eu estou dizendo isso em relação à espécie vermelho, que é indefinível, é o primitivo, é a partir do qual eu posso dizer que as coisas são iguais. Iguais em relação a quê? A identidade da espécie. E o que é essa identidade da espécie? Nada. Ela não existe nem no mundo, nem no pensamento, nem em lugar nenhum, mas ela existe. Então, a identidade, como conceito primitivo, é apresentada como aquilo que é o oposto à multiplicidade dos casos individuais e nada mais. Ponto final. Né? Ou seja, nós temos múltiplos casos de coisas vermelhas, que são reais. Por oposição,
Todas elas, apesar das suas diferenças, possuem a mesma espécie de vermelho. Assim também, agora a gente migra para o caso da significação lógica. Tudo isso que o Russell está falando de vermelho aqui é um exemplar, né? Ele está utilizando um recurso didático para apresentar a sua teoria da significação. Então, assim como as múltiplas coisas diferenciadas, né, com seus diferentes tons de vermelho, possuem a mesma espécie de vermelho, assim também os juízos matemáticos, né, ou juízos lógicos, são múltiplos. Vou usar aquele nosso exemplo adorável do 2 mais 2 é igual a 4. Quer dizer, eu julgo agora que 2 mais 2 é igual a 4. Outra pessoa pode julgar, outro dia, mesma coisa. E ela acerta a conta. Né? Eu posso fazer esse juízo contando nos dedos, eu posso fazer na calculadora, eu posso fazer no celular. Apesar dessas distinções, nós temos a espécie ideal do objeto matemático, que é verdadeiro, independentemente de quem julga, como julga, quando julga, por que julga. Ou seja, independente dos casos particulares. Percebam que o argumento do Russell aqui é novamente apagógico, é uma redução ao absurdo, é para evitar o regresso ao infinito. Veja bem, eu tenho que reconhecer a identidade como irredutível aos casos particulares, porque se a identidade for a mera igualdade das coisas, se eu falar, o que é o vermelho? É aquilo que é igual às várias coisas vermelhas. Igual com respeito a quê? O mesmo azul, o mesmo vermelho, a mesma proposição, são a mesma em relação a quê? Uma hora tem que parar o regresso. Ele para. É a identidade da espécie. E essa identidade da espécie é o que é. É isso. Então a gente tem o quê? Que a espécie ideal, que é a significação, é o correlato de certos tipos de juízos. Os juízos que visam aquilo que é válido eternamente. Lembrem da passagem, né? Eu vejo intelectualmente que isso que eu estou vendo agora não depende do meu ver. E Russell tem uma passagem que eu ia até colocar, né? Onde ele diz assim: bom, quem quer que questione isso, é só parar uma hora e ver isso que vai se dar conta. Eu não consigo provar isso para alguém. A pessoa vai ter que, por ela própria, ver. Quem quer que um dia tenha inteligido essas verdades da lógica e visto que elas são absolutas e irrelativas a um referencial, vai ver que o que eu estou falando aqui tem sentido. Né? E agora, uma coisa já para quem estuda um pouco o Russell, né? Já está mais avançado na leitura. Muito se fala na literatura secundária da relação de instanciação da espécie nos atos reais de julgar. Eu, sinceramente, não encontro, né, isso no texto das investigações. A única coisa que eu vejo no texto é essa oposição entre a identidade e a multiplicidade diferenciada. Não vejo o Russell falando de instanciação. Muitos outros autores falaram, muitos autores analíticos falaram disso e usaram conceitos próprios para falar disso. E é engraçado, porque na literatura secundária, muitas vezes isso passa batido, as pessoas falam dessa relação de instanciação e tudo mais. Mas eu deixo isso é uma questão de interpretação, a gente não vai entrar aqui. E aí, bom, nós temos alguns resultados já da aula de hoje, né? Antes de ir para a parte final. O nosso objetivo do curso, né, lembrem, é ganhar os conceitos, né, dominar o léxico, né, a conceitualidade aí das investigações lógicas, né, que é a obra inicial da fenomenologia. Para quem está começando fenomenologia agora, cuidado, esses conceitos vão todos evoluindo, né, progredindo e mudando, mas partem todos daí. É por isso que é necessário, né, dominar essa base. Então, ente, ser e objeto são conceitos equivalentes. Né? A gente viu as passagens onde Russell fala explicitamente dessa equivalência. Objeto deve ser entendido no sentido da lógica formal, como sujeito de predicações verdadeiras possíveis. Isso é o platonismo husserliano, nada mais, nada menos do que isso. Ele evita a hipóstase no céu platônico, mas ainda assim ele é um platonista lógico. Né? Por quê? Ele fala, bom, se eu julgo que algo é verdadeiro, então esse algo é.
É possível predicar verdades válidas temporalmente e verdades válidas eternamente. E é daí que surge a distinção entre objetos reais e ideais. Isso é o idealismo husserliano, que é a única forma consequente de fazer teoria do conhecimento, que não se equivoca psicologisticamente. Palavras do Husserl, né? Nossa, falei igual um padre agora, né? Essa distinção fundamental categorial deixa intacta a unidade do conceito de ser, de objeto. Então, essa distinção entre o ser real e o ser ideal preserva a unidade do conceito de ser. O que mais ganhamos? Ontologia nada mais é, aqui nas investigações, do que teoria do objeto. Né? Ora, se o objeto deve ser entendido no sentido amplo da lógica formal, como sujeito de predicações verdadeiras possíveis, né? Aqui eu escrevi errado, né? Sujeito de predicações verdadeiras possíveis. Então, ontologia deve ser correlata à teoria das proposições verdadeiras, a teoria do juízo, aquilo que eu falei. Se eu julgo algo e esse algo é verdadeiro, então tem um correlato objetal. O objeto julgado existe. Quadrado redondo não existe. Agora, um quadrado que tem 4 lados existe. E toda essa investigação segue o fio condutor metodológico de evitar duas metafísicas, ou seja, a metafísica platônica, de reificar, né, e hipostasiar o universal em algum lugar, que não é o mundo real, e a metafísica dualista, aquela que situa a significação na consciência, por oposição ao que está lá fora, na transcendência do mundo. Como que isso se conecta com aquela questão que eu coloquei na primeira aula, de que perguntar pela existência do mundo externo é uma questão metafísica? Porque não importa, tanto o mundo externo quanto o mundo interno, compreendido aqui nesses termos, são seres reais, está no domínio do que é real. Então pouco importa se o que existe é o meu mundo de representações ou se existe um mundo lá fora que corresponde a esse mundo de representações. Não interessa, porque o que está em jogo aqui é a oposição entre eu, que existo, mas que poderia não existir e que vou morrer, e esse ser, eu aponto sempre para cima, né? Engraçado isso. E o ser ideal, o ser que é irrelativo à minha existência. Então, perguntar pela existência do mundo exterior é uma pergunta metafísica. Por quê? É aquela maneira de pensar ilusória, essa metafísica dualista, que ele quer evitar. E a gente viu da onde vem isso, né? Vem lá do princípio de imanência, né? do Lotze e tudo mais. Bom, e agora, para terminar a aula, adivinhem. Essa teoria, obviamente, será abandonada. Obviamente não, né? Ela será abandonada. Olha, isso é uma questão de interpretação também, mas eu vou colocar as passagens aqui. O Russell diz explicitamente que ele não aceita mais a doutrina e tudo mais. Agora, é óbvio que vem intérpretes e vão falar, não, mas na verdade o Russell estava equivocado, essa doutrina é a mais coerente, blá, blá, blá. Aqui é um curso de introdução, então não convém entrar em disputas interpretativas, na minúcia, etc, etc. Mas esse ponto aqui é importante colocar. Não vou colocar ele com toda a sua carga de interpretação, porque esse é o ponto que vai nos levar para a aula seguinte. E a gente vai finalmente sair dessa coisa da lógica, de objetos lógicos. Fiquem tranquilos que falaremos da consciência a partir da aula que vem. Falaremos de percepção e tudo mais. Então, bom, vamos nos lembrar daquela carta ao Ingarden, né, de 1918, que a gente encerrou a aula anterior. O Russell dizia ali que ele já havia reconhecido o erro da sua concepção das investigações. Ou seja, o Ingarden estava ali levantando uma crítica à doutrina da significação como espécie ideal, e aí o Russell escreve para ele falando, não, mas eu mesmo já não aceito, né, essa teoria. Bom, apesar disso, Russell ainda reconhecia, né, isso está naquela passagem que a gente leu, reconhecia a verdade dos prolegômenos em distinguir entre o ser ideal e o ser real, isso em 1918. Né? Qual que era, portanto, o erro? Está aí, né? O erro é a doutrina da espécie ideal. O erro estava em compreender o sentido, vejam aí a passagem do Russell, né? Em compreender o sentido como essência, ou como ideia, no sentido de essência. A independência do sentido da proposição com respeito ao juízo contingente e àquele que julga não significa que o ideal idêntico seja algo específico.
Então esse é o ponto que o Russell vai recusar. Tudo bem, eu vejo intelectualmente que aquilo que eu julgo é independente do meu ver. Ainda assim, isso não significa que isso seja uma espécie. Esse é o ponto que o Russell vai recusar agora. Não significa que a significação. Isso não serve como premissa para eu concluir, logo a significação é uma espécie. E é muito reconhecido na literatura secundária essa mudança, né, na concepção do Russell, ou seja, aquela coisa da sua futura recusa da doutrina e a admissão de um conceito noemático de sentido, etc, etc, etc. Como toda disputa interpretativa tem controvérsias, a gente não vai entrar nisso, a gente não vai introduzir conceito de noema aqui, que já é outra coisa, já está lá em ideias 1, mas é essa disputa, né? Agora, o nosso foco é oferecer as bases conceituais das investigações lógicas, correto? E essas bases conceituais, elas são ambíguas. Infelizmente. Então, assim, elas são as seguintes. Nas investigações, ideia ou ideal é a espécie. É o idêntico, primitivo e indefinível. A gente leu o Russell falando disso na segunda investigação. Né? Ou seja, é o universal que paira sobre as multiplicidades, a multiplicidade diferenciada de coisas singulares. Ok. Posteriormente, nas próprias investigações, Russell vai dizer, aliás, não é nem posteriormente, é antes, né? Ele fala isso na primeira investigação. Ele vai dizer que há uma distinção entre significação e objeto. Bom, um exemplo fácil de ver essa distinção é que o Russell cita, né? Frege tem outros exemplos, mas o Russell tem esse. O vencedor de Iena e o vencido de Waterloo. Isso tudo se refere ao Napoleão. Então, você tem aqui desse lado as significações, do lado esquerdo, do lado direito você tem o objeto. Então, a significação se distingue do objeto. Por quê? Você tem aqui primeiro uma significação de um vencedor, o segundo de um perdedor. Né? Todas elas correspondem a um mesmo objeto, no caso Napoleão. Bom, ok. O problema é que a gente está sob regime lógico, né? De platonismo lógico lá, o regime da lógica, de reconhecer que objeto é sujeito de predicações verdadeiras possíveis, né? Como se ele diz, deve-se entender o objeto no sentido amplo da lógica formal. Se é assim, tanto significação quanto objeto são espécies universais. Né? Essa confusão está muito clara no parágrafo 33. Eu vou citar uma parte desse parágrafo aqui, é um parágrafo muito curto. Eu vou deixar a indicação para a leitura dele lá no Drive, para quem quiser se aventurar. É um parágrafo muito curto, eu peguei um trecho e ele é muito confuso. As significações formam, dissemos, uma classe de objetos gerais ou de espécies. Certamente que cada espécie. Veja bem, a primeira frase aqui a gente tem a doutrina da espécie ideal. A significação é uma classe de objetos gerais ou de espécies. Ok, ponto final. Certamente que cada espécie, quando dela queremos falar, pressupõe uma significação pela qual é representada. E esta significação é ela própria, de novo, uma espécie. Todavia, não é como se, digamos, a significação pela qual a espécie é pensada e o seu objeto, a própria espécie, fossem uma e a mesma coisa. Complicado. Vejam, está clara que a intenção de Russell de distinguir cuidadosamente entre aquilo que pensamos e aquilo através do que pensamos aquilo que pensamos. Muito bem, está dito naquele parágrafo. Né? Na distinção entre significação e objeto, é isso que está em jogo. A gente tem que distinguir o objeto pensado e como nós pensamos esse objeto. Se eu penso o Napoleão como um perdedor ou como um vencedor. Né? O vencido de Iena ou como vencedor de Waterloo. No entanto, ambos são, em última instância, nas investigações, espécies.
Então a gente poderia dizer que há espécies que medeiam, né, o meu pensamento com as coisas, né? Isso seriam as significações. E há espécies que efetivamente visamos, que seriam os objetos. Né? Nas investigações, a coisa é de fato muito complicada. Né? Quando o Russell fala de espécie, ele fala de vermelho, ele fala do teorema de Pitágoras, ele fala do número 4, tudo é espécie. Logo no início desse parágrafo 33, que é o parágrafo complicado, a gente tem o corolário dessa ambiguidade, né? Que é quando o Russell diz lá que as significações formam uma classe de objetos gerais, ou de espécie. Ou seja, é uma conceitualidade ambígua. Por quê? Você quer distinguir entre significação e objeto, e depois você diz que significação é uma classe de objetos. Russell vai reconhecer essa ambiguidade depois. Ele vai reconhecer o quê? Que a ideia, ela expressa tanto o sentido ideal da proposição idêntica, que é tudo isso que a gente está falando até agora, né? Aquilo que eu vejo e que é independente do meu ver, quanto a ideia também expressa o universal expresso, por exemplo, o vermelho. E aí depois ele vai chamar esse vermelho de essência. E depois de eidos, vai usar o termo grego, eidos, para isso. Obviamente que a gente não vai entrar nisso. Isso nos levaria muito longe das investigações. Mas é digno de nota que lá em Experiência e Juízo, Russell vai dizer o quê? Eu era uma criança filosófica nas investigações. Bom, o que importa para a gente nas investigações aqui, por que eu trouxe isso tudo, né? Não foi só para complicar a coisa gratuitamente. Primeiro, para marcar que o termo essência é sinônimo de ideia nas investigações. Né? E o que é, então, a essência e o que é a ideia? É o idêntico, oposto à multiplicidade diferenciada. Então, ainda bem, aqui a coisa é mais fácil. Né? Não tem nada mais, não tem ulterior distinção, nada mais. E isso é o primeiro platonismo do Russell, né? Ou seja, uma doutrina das verdades essenciais, que anda em conjunto com a doutrina da espécie ideal. Né? Então, vejam essa passagem que é muito exemplar, que mostra o que é essa primeira teoria, esse primeiro platonismo do Russell. Significações são significações em si e formam uma totalidade idealmente fechada de objetos gerais, para a qual é contingente o fato de ser pensada ou expressa. Há, portanto, inumeráveis significações que são simples significações possíveis, no sentido relativo comum da palavra, porquanto não chegam jamais à expressão e jamais poderão chegar em virtude dos limites da faculdade humana de conhecer. Quer dizer, nós somos seres finitos, seres limitados, temos uma capacidade cognitiva limitada, há verdades que são irrelativas à nossa capacidade e nós nunca vamos aprendê-la. Talvez em 800 mil anos, se a espécie humana não for exterminada, a evolução nos brinde com uma capacidade cognitiva um pouco melhor e a gente possa captar significações e verdades além das que a gente já capta hoje. Isso é o corolário da doutrina da significação nas investigações. E bom, como eu disse, a gente não vai falar então da mudança dessa concepção. Mas vai ser útil mencionar o ponto de partida dessa mudança, para que a gente possa avançar no curso. E aqui a gente caminha para o fim dessa aula. Né? O ponto de partida para a mudança dessa concepção está no parágrafo 34. O título desse parágrafo, né? A significação não está objetalmente consciente no ato de significar. Eu vou deixar no Google Classroom, né, um artigo do Dário Teixeira, né, onde ele explora essa mudança da teoria de significação, que quem tiver interesse, vai ser bem útil. Né? Bom, nesse parágrafo 34, o Russell diz, e aqui eu peguei essa citação do Dário que ajuda, né? Nossa compreensão ordinária de enunciados e a apreensão temática do significado, significação, em um ato secundário de abstração
ideativa são coisas distintas. Então, há uma distinção entre a nossa compreensão ordinária de enunciados, né, ordinária no sentido de comum, usual, e a apreensão temática da significação em um ato secundário de abstração ideativa. Bom, nós vimos que a espécie é o correlato do meu ato de julgar verdades eternas. Ok. Mas quando eu elaboro esse juízo, Russell nos diz o quê? Se consumamos o ato e se nele vivemos, por assim dizer, visamos então, naturalmente, o seu objeto e não a sua significação. Aqui tem a confusão que eu apontei, ou pelo menos uma dificuldade de leitura. Por quê? O objeto deve ser compreendido como sujeito de predicações possíveis, né? Deve ser compreendido no sentido da lógica formal. E significações são uma classe de objetos gerais. E agora há essa necessidade de distinguir objeto e significação. Ok, deixemos isso de lado, isso é uma doutrina que depois Russell vai recusar, ele tem seus motivos para recusá-la, né? Por ora, vejamos o que Russell exatamente quer dizer com essa concepção de que quando eu julgo algo, eu julgo o objeto e não a significação. Isso vai ser muito importante para a fenomenologia posterior, né? Russell pede para a gente considerar a seguinte ponderação. Atentem tudo, sempre para o que está sublinhado e em itálico, né? A ponderação é a seguinte. ESP, né? Sujeito, predicado, né? Sei lá, qualquer coisa, né? Isso pode bem ser assim. Desta proposição, seguir-se-ia, porém, que M também seria. Bom, e isto não pode ser. Portanto, deve também ser falso aquilo que eu primeiramente tomei como possível, a saber que S seja B, P, etc, etc. Argumentação apagógica, né? De novo, redução ao absurdo, né? Russell adora isso, né? Então, assim, primeira coisa a se considerar é uma ponderação lógica, uma reflexão lógica, né? Eu retomo proposições, e com isso eu estou voltado para elas, né? Então, quando eu falo SP e eu retomo, não, mas se for assim, então também assado, assim, assim, assim. Eu estou direcionado para as significações. Ou seja, eu intenciono, a gente vai ver o que é esse termo intencionar na próxima aula. Elas são o objeto do meu ato, da minha visada, né? Mas isso não é o padrão, não é o usual, né? Normalmente o meu pensar, ele não é um pensar lógico, reflexivo, ponderativo, né? Quando nós vivemos, estamos conversando, eu aqui falando com vocês, e a gente entra numa conversa ou falando das coisas, a gente está voltado para as coisas e não para o sentido, para a significação das coisas, né? E é aqui que essa distinção ganha um peso relevante. Apesar de toda essa confusão da doutrina da espécie ideal, é aqui que essa distinção entre significação e objeto ganha uma certa importância. Ou seja, quando eu faço uma operação matemática, o exemplo do Russell nas investigações é sempre do pensar lógico e matemático, né? Eu estou envolvido com um objeto matemático. Então, pensa em alguém assim, completamente absorto ali na sua conta, no seu cálculo matemático, fazendo resolvendo um monte de problemas matemáticos. A pessoa está absolutamente imersa, né? Ela é uma coisa só com aquele objeto. Ela não está afastada, distanciada, tomando reflexivamente, ou seja, não está tendo aquilo como tema, né? Tematizando aquilo e visando aquilo numa reflexão. Ela está jogada naquilo. Né? Eu posso muito bem fazer isso, como Russell faz nessa ponderação aí. Mas isso é um momento posterior, né? Não posterior, mas pode acontecer, como não pode. Né? Ou seja, normalmente eu estou voltado para as coisas, e não para o meu pensar das coisas, ou não para o sentido das coisas, para falar como um slogan, né? Uma pessoa quando tem alguma patologia, assim, de ficar o tempo todo muito pensando, né, nas coisas, é porque ela está refletindo em excesso. Em geral, você está imerso nas coisas. Né? Todavia, e aqui vai entrar a fenomenologia, né? Quando eu suspendo essa minha lida cotidiana com as coisas para atentar justamente
naquilo que está ocorrendo na consciência, enquanto eu estou consciente de algo, aí eu encontro, segundo o Russell, um território, um continente até então não explorado, né? Segundo ele. E essa é a conversão do olhar, o giro do olhar que a fenomenologia vai inicialmente fazer. Ou seja, ela vai adotar essa atitude atípica de suspender essa lida cotidiana com as coisas, essa nossa ocupação, digamos, irrefletida com as coisas, para atentar às condições dessa própria lida, dessa própria ocupação com as coisas. Ou seja, ao invés de nos voltarmos para as coisas, voltamos para o nosso voltar para as coisas. Nas investigações, isso é feito com respeito aos objetos lógicos e matemáticos, né? Eu me ocupo das condições de possibilidade de realizar juízos lógicos. E eu estudo o quê? As estruturas essenciais da consciência lógica. Posteriormente, isso vai ser ampliado, expandido, para todo o modo possível de ocupação com objetos, né? A fenomenologia de Russell nunca vai perder esse ponto do objeto. Ou seja, objeto de todos os tipos, não só os lógicos, né? Bom, é um pouco isso. Agora a gente abandona, então, essa parte mais voltada para a lógica, para objetos ideais, etc, etc. E na próxima aula a gente começa a explorar, então, esse continente da consciência que condiciona, né, essa lida diária irrefletida, né, com as coisas, e a gente vai começar a se familiarizar com a conceitualidade do Russell para tratar da consciência, né? Pensem num exemplo bem assim básico. Outros autores têm exemplos um pouco mais interessantes, né? O Merleau-Ponty tem um exemplo de um jogador de futebol, quando ele está ali jogando e tudo mais, ele não está ali refletindo, pensando no que ele está fazendo. Se ele pensar, ele erra, né? Vai bater um pênalti, ele pensar demais, ele vai errar o pênalti, né? Ou um músico tocando um instrumento, ele está completamente ali imerso naquilo, né? Ele pode depois afastar e olhar e refletir sobre exatamente o que ele está fazendo, mas depois que ele domina ali, né, com a prática, etc, 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 ele se entrega ao objeto, né? E o que a fenomenologia vai adotar é essa postura atípica, porque normalmente a gente está entregue ao mundo, às coisas, de dar um passo atrás e adotar essa atitude reflexiva e estudar, então, o que está condicionando essa nossa lida consciente com o mundo. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar hoje. As referências estão aí. Essas duas primeiras aulas, como eu disse, eu segui muito de perto, saí um pouco, mas ainda segui muito de perto esse livro do De Santis, a primeira parte, onde ele trata das investigações, e o artigo do Dário Teixeira, que trata dessa mudança na teoria da significação, eu vou deixar disponível lá no Classroom e também os parágrafos, para quem quiser se aventurar a ler. Bom, então é isso, agradeço aí a paciência, espero novamente não ter matado vocês de tédio. Israel, pode então encerrar a gravação para a gente ir para as discussões, né, para a discussão. E obrigado. Eu paro de compartilhar aqui até... Vocês estão aí ainda? Não estou vendo ninguém, eu posso estar falando aqui. Vamos. Ah, que bom. Acho que é bom deixar só um pouquinho para as pessoas puderem ver as referências, mas rapidinho você tira depois. Tá, mas aí você pode encerrar a gravação, né? Que